Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 225. Diálogo com as sombras, Hermínio Correia Miranda. Teoria e prática da doutrinação. Nós estamos ainda no capítulo Os Assistentes. O próximo é renovação do grupo. Mas primeiro nós temos que terminar primeiro essa página, esse capítulo aqui, né? Então, eu não sei se você se lembra, no vídeo anterior nós terminamos assim. O amigo de Hermínio Miranda fez-lhe uma pergunta perfeitamente válida. Você não acha que existe aí um problema ético bastante grave? É lógico que Hermínio Miranda, ele não respondeu. Sabe quando alguém nos faz uma pergunta e que ela deixa de ser uma interrogação, ela se transforma num questionamento, enfim. Você não acha que existe aí um problema ético bastante grave? Então, quem questionado tem o direito ou não de responder. Tanto é que Hermínio Miranda, ele não responde, por uma questão de respeito. Tanto é que ele continua assim dizendo: queria referir-se... olha só para você ver. Quer dizer, esse amigo dele queria referir-se, como explicou mais adiante, às interferências voluntárias ou involuntárias do grupo, né? Em problemas de outras pessoas, encarnadas ou não. E ao trato das revelações de caráter íntimo que ocorrem no andamento dos trabalhos mediúnicos. É certo realmente que o diálogo com os espíritos que se arvoram em cobradores de faltas alheias traz revelações e informações que devassam a intimidade alheia. Porque é verdade. Nós devemos tomar muito cuidado com essa questão. Por isso que Allan Kardec, ele nos esclarece que devemos saber interrogar os bons espíritos. Ou devemos saber que pergunta fazer aos espíritos. Porque de acordo com a pergunta feita, vem a resposta. Então, é natural que, mediante uma casa espírita desequilibrada disciplinarmente, tanto pelos médios não possuir educação mediúnica, disciplina, conhecimento, caráter, moral, né? Benevolência, indulgência.
é natural que um nível de espíritos do mesmo nível ali compareça. Porque semelhante atrai semelhante. E por esse motivo, esses espíritos, porque agiram na ignorância enquanto estiveram aqui no corpo físico, permanecem na erraticidade, agindo do mesmo modo, de forma que esses espíritos, eles respondem a tudo. E eles gostam de ser questionados. Porque é do interesse deles mostrar às pessoas presentes que eles são conhecedores de todas as matérias. Neste caso, esses espíritos, eles muitas vezes, eles se apresentam como mentores espirituais de determinadas casas espíritas. E uma vez questionados se os trabalhos teriam que ser mediúnicos de desobsessão, as portas fechadas, ou portas abertas ao público, é óbvio que a desculpa deles são de que, da mesma forma que nós recebemos, olha a ignorância, devemos passar adiante. Então, quantos milhões de pessoas estão sofrendo no mundo? Se nós recebemos a oportunidade de trabalhar, de sermos úteis, vamos estender nossas mãos às pessoas necessitadas que batem à porta desta casa. Olha quanto equívoco. Pois vamos abrir as portas, sim, do recinto e receber todos os necessitados, porque, caso contrário, isso caracteriza falta de caridade. Esses espíritos são impostores, charlatões, mistificadores. Gente, vocês vão me ver, vocês vão me ouvir, usando esses termos do princípio ao fim deste livro. Porque à luz da doutrina dos espíritos, eu não posso omitir aquilo que eu conheço. Falta de caridade desses espíritos é permitir que pessoas sem conhecimento, sem cultura, sem amor, pessoas desesperadas, pessoas em pânico, em conflito, assista determinados trabalhos mediúnicos de desobsessão. Falta de caridade é permitir que leigos interrogue espíritos ali supostamente, vou usar o termo,
incorporada em determinados médios. Isso é que é ignorância. Não se ajuda os necessitados, concedendo-lhes permissão, concedendo-lhes esse direito de interrogar esses espíritos charlatões e mistificador, porque os charlatões, os mistificadores, os impostores, esses espíritos, eles desconhecem os desígnios do Criador. E conforme eles aprenderam erroneamente, eles instruem as pessoas a dar sequência a equívocos. Eu conheço um caso, está dentro do assunto. Um amigo meu, não, uma amiga minha, há muitos anos atrás, isso há 25 anos atrás, 2024, você faz a conta. Uma amiga minha, ela procurou uma casa espírita, nessas condições, né? E ela interrogou o mentor espiritual da casa. Pois não, minha filha? Eu gostaria de saber se o meu marido está me traindo. Está. Mas com outra? Sim. Mas tenha paciência, porque faz parte da tua prova e da tua expiação. Que isso, gente? Que isso? Onde está escrito na literatura espírita? Quando eu falo literatura espírita, nas obras de Kardec, nas de Divaldo, nas de Chico, nas de Carlos Bacelli, Leon Denis, esses aí que eu considero. Sueli, Hermínio Corrêa Miranda. Onde que está escrito que passar por uma traição e continuar vivendo ali ao lado daquele traidor? Aí, essa minha amiga perguntou ao espírito, mas por que o meu marido me traiu nessa existência? Eu sempre procurei ser a melhor esposa do mundo, em todos os sentidos. Por que ele me traiu? Ele te traiu? Eu posso te dizer? Outro equívoco, ó. Porque na existência passada você traiu ele. Então, para quitar o débito, vocês voltaram juntos novamente para ele te trair, para quitar o débito. Ué? A doutrina dos espíritos nos ensina que ninguém retorna premeditado. Se você me matou, eu vou ter que te matar para que quitemos os nossos débitos perante a justiça divina e a nossa consciência. Não é assim não, gente. Nós quitamos os débitos através da resignação, da aceitação, da humildade. Nós quitamos os nossos débitos através da lei do amor, a lei do perdão, e não através da premeditação. Você me traiu, para quitar o débito eu tenho que te trair. Então o que eu tenho que fazer? A minha amiga perguntou ao espírito. O espírito disse: você deve suportá-lo até o final da tua existência. Você acha que isso é possível? Você conviver com um homem, pera lá,
você conviver com um homem sabendo que ele te trai toda semana com outra mulher? Mas é para você ver a falta de informação. Pois a doutrina dos espíritos, principalmente no capítulo a respeito do divórcio. Quando o divórcio acontece aqui na Terra, é porque aquilo que encontrava-se unido naturalmente, por vários motivos, se desuniu, já se desligou. Por isso, é necessário sim o divórcio. O divórcio é uma bênção. Leia lá no Evangelho, procura aí o divórcio no Google. Evangelho segundo o Espiritismo, você vai entender o que eu estou dizendo. Às vezes as pessoas se assustam porque não estudam. Mas o velho estuda. Quando não de cá, de lá. Então ninguém nasce para trair o outro. Trai por invigilância, irresponsabilidade. Mas o mais interessante é que, passados uns 6 meses, esse marido, ele foi àquela casa espírita, só que ele não disse nada àquelas pessoas que ele era o marido daquela que há 6 meses atrás esteve lá. E ele perguntou ao mentor espiritual: eu gostaria de saber algo. Pois não, meu filho. Vê se isso é coisa de mentor e vê se mentor age dessa forma. Eu gostaria de saber. Eu ando desconfiado que a minha mulher me trai. Sim, ela te trai. Gente, observe bem. O mentor não sabia que aquele homem era o esposo daquela mulher que há 6 meses esteve lá. Que mentor é esse, gente? Um pobre de um espírito? Por isso que eu digo aqui, cuidado com muitos mentores, porque não são mentores coisa nenhuma. O que você gostaria de saber, meu filho? Eu ando desconfiado que a minha esposa me trai. Sim, ela te trai. Mas por quê? Prova e expiação tua. Você deve ter paciência com ela. Perdoe ela. Ah, mas eu vou abandonar ela, eu vou brigar com ela, eu vou matar. Não faça isso, porque complica a tua evolução. É a lei de causa e efeito. Olha que palhaçada. É a lei de causa e efeito. Você traiu ela em vidas passadas. Só que o que acontece é que o mentor não sabia que aquele homem era o marido daquela mulher que 6 meses lá esteve. Luiz, mas o mentor não sabia. Por que ele não sabia? Porque era um charlatão, era um mistificador, um impostor, um zombeteiro, que tá cheio por aí nas casas espíritas. Tanto é, olha mais ou menos o final da história, que no final da história ali da conversa entre ele e o mentor da casa, ele pegou e falou para o mentor assim: eu ando desconfiado que a minha esposa tem procurado orientações em casas espírita. Você anda desconfiado por quê? Porque eu ouvi ela conversando com uma amiga dela. Como que chama a tua esposa? É lógico que eu vou inventar um nome fictício aqui. Eu sou pautado na ética.
A minha esposa chama Albertina da Silva Sauro. Diz que o mentor quase desmaiou, porque o mentor se lembrou da Albertina da Silva Sauro. Diz que o mentor quase desmaiou e falou assim: você é o esposo da Albertina? Sim. Meu Deus do céu. Mas por quê? Não, porque a Albertina de Souza Sauro esteve aqui. Então ela é tua esposa? Olha o espanto do mentor. E aí, olha só. Para ela, o mentor disse que o marido a traía. Para ele disse que a esposa dele o traía. E na verdade era tudo mentira. Charlatão mistificador, causando desgraça no seio da família. Então, gente, tome bastante cuidado. Observe o fruto que a árvore dá. Não permita ser mistificado em meio a essa literatura tão farta. Porque se você me disser que você foi mistificado em tal centro espírita, eu vou te dizer, com todo respeito, que você foi o único ou foi a única responsável por ter sido mistificado ou mistificada. Porque é da responsabilidade de cada um procurar saber o que faz. Então, a pergunta, como disse, é válida e o problema antiguíssimo, né? Porque tem vários acentos. A pergunta, como disse, é válida e o problema antiguíssimo. Voltemos uma vez mais à experiência e à sabedoria do nosso amado Paulo de Tarso. Ele diz assim: pelo contrário, escreve ele a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 24 e 25. Se todos profetizam e entra em infiel ou não iniciado, será convencido por todos, julgado por todos. Os segredos de seus corações serão descobertos e prostrados de rosto ao solo, adorarás a Deus, confessando que Deus está verdadeiramente entre vós. Já naqueles recuados tempos, por conseguinte, dava-se o fenômeno da indiscrição de espíritos afoitos com relação aos segredos, menos da indiscrição de espíritos afoitos com relação aos segredos da intimidade alheia. Eu repeti. Paulo, no seu programatismo, via no caso o seu aspecto positivo, ou seja, o de levar o descrente, que ele chamava de infiel ou não iniciado, à crença e ao reconhecimento da presença de Deus entre os primitivos cristãos. E isto é legítimo e proveitoso, sem dúvida, porque muitos dos que se acham mais fortemente entrincheirados nas suas descrenças e revoltas precisam de um impacto maior para desalojarem-se do seu comodismo ou da sua vaidade, né? Não podemos, no entanto, perder de vista o fato de que a norma é o respeito à intimidade alheia, com todas as suas fraquezas, suas angústias, seus desenganos e seus erros, por mais clamorosos que sejam. Quando no decorrer do trabalho mediúnico surge uma denúncia
ou revelação acerca das fraquezas alheias, essa informação é recebida com reserva e, se verdadeira, com redobrado respeito e discrição, não é para ser proclamada, divulgada ou comentada, nem mesmo na intimidade da equipe de trabalho. Isso é muito importante, o que Paulo está dizendo aqui. Todos nós estamos em posição vulnerável com relação a essa impiedosa indiscrição que põe à mostra aspectos de nossa pobre pessoa que desejaríamos continuassem em segredo. Por isso, precisamos estar preparados para que tais revelações não nos apanhem de surpresa e não nos atinjam de maneira a desequilibrar-nos. Então, nós temos que estar preparados para que certas situações não nos peguem, não nos apanhem, em situações de despreparo. Por isso que não se recomenda, em hipótese alguma, trabalhos mediúnicos de desobsessão no lar familiar, em casa. Por isso que não se admite, em hipótese alguma, trabalhos mediúnicos de desobsessão nas casas espíritas sérias com o público presente. Vou repetir, que já dissemos em outros vídeos. Na casa espírita, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, admite exclusivamente apenas os médios que compõem o grupo mediúnico de desobsessão e o doutrinador. Não havendo necessidade de divulgar trabalho de desobsessão de espécie alguma a ninguém. Seria bom até que todos os integrantes da casa espírita assumissem esse compromisso perante a sociedade, de que quando a sociedade os interrogar, dizer: não, na casa que eu frequento não temos trabalhos de desobsessão. Não temos. Ah, mas eu ouvi dizer que tem. Não, você ouviu equivocadamente. Na casa que eu frequento não tem trabalho de desobsessão. Porque o trabalho de desobsessão é um trabalho à parte, independente de público, independente de obsidiado, na responsabilidade apenas de alguns seres. E quais são esses? Médiuns com faculdades mediúnicas educadas, doutrinadores educados, mentores espirituais verdadeiros e mais ninguém. Então, se os trabalhos encontram-se sob a responsabilidade dos mentores verdadeiros, doutrinadores verdadeiros, médios verdadeiros, para quê? Divulgar à sociedade. Temos tudo naquela casa, menos trabalhos de desobsessão, mediúnica de desobsessão. De forma que ninguém participa. Ninguém ali bate as portas daquela casa
para desenrolar mandinga. Quem acha que possui mandinga, que se vira por conta própria. Quem acha que o casamento não está bem, que resolva com a esposa, com o marido, porque casa espírita não é lugar de resolver problema de casamento. Casou na igreja, não foi? Você não casou lá na igreja, de véu e grinalda? Então, a hora que você tiver problema no teu casamento, vai resolver com o padre e não com os médios. Ora, gente, não é questão de desrespeito, não. Porque na hora de casar, procura o padre. Na hora de descasar, procura o centro de Umbanda. Vai procurar o padre. Ó, o senhor me botou nessa gelada, agora o senhor me tira. Eu vou ter que dizer isso, bom. Nós vamos para o próximo vídeo.